O presidente russo Vladimir Putin já não é mais a figura forte e estável de autoridade que costumava ser. Cada vez mais isolado, paranoico e desconectado da realidade, o líder de 73 anos pode perceber a maré contra si. Sua guerra na Ucrânia foi um fracasso absoluto. A economia do seu país está desmoronando e seus antigos aliados lhe deram as costas. O povo russo também, incluindo aqueles que antes o admiravam, votaram nele e o apoiaram, está ficando cada vez mais irritado e descontente com as decisões imprudentes e sem sentido do seu líder, com protestos e rebeliões surgindo em todo o país. Sentindo seu poder escapar lentamente, Putin está desesperado para transferir a culpa pela condição caótica do seu país para onde puder, expurgando inúmeros generais, elites e oficiais nos últimos meses. Agora, ele até se volta contra aliados próximos e leais, mostrando que ninguém está seguro e mergulhando o Kremlin em caos. Putin sempre foi visto como um líder implacável, disposto a quase tudo pelo poder, sem se importar com o custo. Mas também ficou conhecido por valorizar a lealdade acima de tudo, recompensando e honrando aqueles que permanecem fiéis a ele e direcionando sua fúria apenas àqueles que ele sente que o traíram, insultaram ou desobedeceram. Quando ele foi eleito presidente pela primeira vez em 2000, ele teria organizado uma reunião com 21 dos homens mais ricos da Rússia, os oligarcas, como eram apelidados pelo público. Na década de 1990, enquanto o país afundava no caos, esses homens aproveitaram oportunidades. Envolveram-se em corrupção, negócios ilícitos e crimes ainda piores para enriquecer e subir na sociedade. Eles controlavam boa parte da economia e influenciavam fortemente o sistema político e a sociedade. Mas assim que Putin pisou no Kremlin, ele reuniu todos eles para avisar oficialmente quem é que mandava de verdade. Segundo relatos, Putin teria proposto um acordo aos oligarcas que, em muitos aspectos, definiria sua trajetória política e o futuro da Federação Russa. A partir daí, ele deixaria os oligarcas com mansões, jatos particulares e grandes empresas, desde que ficassem fora do seu caminho e aceitassem sua autoridade. Talvez percebendo que estavam na presença de um homem que não estava brincando. Vários oligarcas aceitaram o acordo e foram recompensados pela lealdade. Suas fortunas se multiplicaram, suas posições de poder foram solidificadas e eles puderam viver vidas de luxo e opulência. Quem quebrou o acordo sentiu toda a ira do presidente. Mikhail Khodorkovsky, que já foi o homem mais rico da Rússia, foi preso em 2003 e condenado a 9 anos na Sibéria por fraude e evasão fiscal. Porém, muitos observadores externos consideraram que a prisão de Khodorkovsky teve motivação política, pois ele financiava partidos de oposição. Vladimir Guzinski também foi perseguido por Putin. Ex-motorista de táxi, logo provou ser um empresário astuto ao aproveitar novas oportunidades. Após o fim da União Soviética, fundou seu próprio jornal e a primeira televisão privada da Rússia, a N-Televisão. A NTV exibiu um famoso programa satírico de marionetes que criticava o Kremlin. Enquanto Boris Yeltsin tolerava o programa, Putin não o aceitava. Em 2000, agentes armados invadiram a NTV e Guzinski foi preso, acusado de roubar 10 milhões de dólares. Ele acabou fugindo para o exterior, para a Espanha. Outros oligarcas que desafiaram Putin foram forçados ao exílio. Alguns até morreram em circunstâncias suspeitas, cada vez que algo acontecia com um deles. Isso reforçou Putin como líder que valorizava lealdade, mas rejeitava desobediência e dissidência. E não hesitaria em punir aqueles que caíssem em sua desgraça. Na autobiografia, o líder russo chegou a proclamar: "Tenho muitos amigos, mas poucos são realmente próximos. Eles nunca se afastaram, nunca me traíram, e eu também não os traí. Na minha opinião, isso é o que mais importa." Há muito tempo é assim. Putin já afastou vários funcionários e membros da elite que o desagradaram. Mas ele sempre permaneceu ao lado dos poucos escolhidos que provaram sua lealdade e compromisso com a causa do Kremlin. Agora, tudo isso está começando a mudar, já que houve nada menos que 4 exemplos de destaque recentemente de figuras russas leais sendo rejeitadas ou punidas pelo Kremlin. Sergei Markov foi um deles.
Cientista político e jornalista, Sergei Markov ocupou vários cargos de destaque em algumas das instituições educacionais mais prestigiadas da Rússia, como a Universidade Estatal de Moscou. Ele também foi, por um tempo, um dos conselheiros mais próximos e defensores de Putin, chamando o presidente russo de um dos grandes homens da história. Por anos, Sergei Markov fez e disse tudo para agradar o líder russo e, em troca, teve muito poder. Ele foi membro da Câmara Pública da Rússia por vários anos e foi eleito para a Duma Estatal em 2007. Ele foi um dos principais porta-vozes de Putin nas eleições de 2012 e aparecia na mídia ocidental como comentarista pró-Kremlin, repetindo a propaganda de Putin. Quando a guerra com a Ucrânia começou, Markov novamente seguiu a linha, dizendo o que deveria, seguindo a própria narrativa de Putin e usando sua plataforma para influenciar opiniões do público e angariar apoio para a invasão. Ele afirmou, por exemplo, que a guerra não era contra a Ucrânia, mas para libertar a Ucrânia. Markov, assim como Putin, afirmou que neonazistas e terroristas controlam a Ucrânia e defendeu que a operação militar russa seria uma intervenção humanitária. Ele também criticou o papel dos Estados Unidos da América no conflito, dizendo à Sky News, em 2022, que a guerra não era entre Rússia e Ucrânia. É uma guerra entre a Rússia e os fantoches dos Estados Unidos que agora ocupam a Ucrânia. É a libertação da Ucrânia e é uma guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia. Acreditamos que o governo ucraniano não é independente e está totalmente sob controle da Comunidade de Segurança dos Estados Unidos. Markov tem sido um servo leal de Putin há anos. Em 22 de agosto deste ano, ele foi oficialmente classificado como agente estrangeiro pelo Ministério da Justiça da Rússia. Esse rótulo costuma ser usado para pessoas que Moscou vê como conspirando com outros países ou envolvidas em política contra o Kremlin. Diversos jornalistas, ativistas, celebridades e cidadãos russos que discordam do regime ou apoiam outros países foram rotulados como agentes estrangeiros e tratados como criminosos. Mas esta é uma das poucas ocasiões em que um analista político de tanto destaque, que passou toda a sua carreira sendo pró-Putin e pró-Kremlin, recebeu o mesmo rótulo. Supostamente, isso ocorreu porque acredita-se que Markov mantém conexões próximas com as elites políticas do Azerbaijão. Apesar do pior momento nas relações entre Moscou e Baku, Markov continuou visitando e mantendo contato com autoridades do Azerbaijão, inclusive se curvando e rastejando aos pés do presidente Ilham Aliyev, segundo Alexander Koch, autoproclamado correspondente de guerra. Naturalmente, isso não agradou a Putin. Ele exige lealdade absoluta e não gosta daqueles que demonstram qualquer tipo de lealdade ou afinidade com líderes de outros países, especialmente aqueles que o irritaram ou desafiaram. Assim, Markov foi punido e quase certamente terá dificuldades para recuperar seu status anterior. Apesar de sua dedicação ao Kremlin, o analista se surpreendeu ao ser rotulado como agente estrangeiro, alegando inicialmente que era engano ou difamação, antes de sugerir que inimigos da Rússia eram os responsáveis, recusando-se completamente a acreditar que seu aliado próximo, Vladimir Putin, faria algo assim contra ele. Eu não sou um agente estrangeiro, e todo mundo sabe disso perfeitamente bem. Há 25 anos apoio as políticas de Vladimir Putin e sigo apoiando. Estou sob sanções canadenses. Esse ataque contra mim está sendo realizado por inimigos da Rússia e por inimigos das políticas de Vladimir Putin. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas se mostrarão traidoras ou serão afastadas como funcionários corruptos. Já se passaram vários meses desde então, mas Putin não veio em seu socorro. Markov ainda é rotulado como agente estrangeiro. Enquanto ele comenta sobre a guerra com a Ucrânia e política internacional, já não tem mais a influência e importância de antes. Roman Aliokin é outro nacionalista russo pró-Putin que nunca estaria na lista de agentes estrangeiros. Originário de Kursk, na Rússia, na fronteira com a Ucrânia, Aliokin já trabalhou como policial antes de entrar para o mundo dos negócios e depois encontrar sua vocação na mídia. Ele adquiriu veículos de comunicação em Kursk e formou um grande público online, com mais de 150 mil seguidores no Telegram. Após o início da invasão da Ucrânia, em 2022,
ele passou a postar regularmente sobre o conflito e arrecadar fundos para quem está na linha de frente. Em novembro de 2022, ele assumiu a chefia da Organização Regional de Voluntários Nós Estamos Juntos. E no verão de 2024, ele claramente chamou a atenção do Kremlin e foi homenageado com um cargo de conselheiro para o governador regional de Kursk, Alexei Smirnov. Então as coisas começaram a dar errado. Primeiro, Smirnov foi preso por supostamente desviar 1 bilhão de rublos que deveria ser usado para construir fortificações defensivas ao longo da fronteira com a Ucrânia. Aliokin logo renunciou ao seu cargo. Não muito tempo depois, ele foi acusado de usar doações que deveriam apoiar o esforço de guerra para comprar um carro de luxo para si mesmo. Em março de 2025, Aliokin anunciou que se alistou para lutar com o Batalhão de Forças Especiais Armad, participando de uma operação para retomar áreas da região de Kursk das forças ucranianas, após cruzarem a fronteira e ocuparem várias cidades russas. Em 2024, ele exaltou seus feitos heróicos no campo de batalha, mas logo anunciou a rescisão de seu contrato militar. Após isso, Aliokin foi mais investigado após um vídeo viral dele discutindo esquemas de lavagem de dinheiro nas redes sociais russas. O Ministério do Interior da Rússia abriu uma investigação oficial sobre o caso, e em setembro, Aliokin foi oficialmente classificado como agente estrangeiro. Assim como Markov, ele ficou chocado e incrédulo com a notícia, usando o Telegram para expressar sua opinião. Em uma longa postagem, Aliokin afirmou nunca ter recebido financiamento estrangeiro e considerou absurda a ideia de ser chamado de agente estrangeiro. Ele acrescentou que foi sancionado pelo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, sempre se esforçou para apoiar as tropas russas na linha de frente e jamais trairia sua pátria ou o povo russo. Mesmo assim, seu nome permaneceu na lista de agentes estrangeiros. Agora, ambos devem declarar que são agentes estrangeiros sempre que publicam online. Eles também enfrentam restrições financeiras severas e provavelmente serão evitados por outros grupos e personalidades que não querem ser associados ao mesmo rótulo. Mesmo que Aliokin fosse culpado de corrupção, isso não teria tanta importância. No passado, Putin e o resto de seus colegas do Kremlin ficaram famosos por fazer vista grossa a atos de corrupção e outros crimes, desde que os autores demonstrem níveis suficientes de lealdade. Antes, alguém como Aliokin seria recompensado por suas ações, honrado com cargos de destaque e autorizado a levar uma vida luxuosa, enquanto cumpria o papel desejado pelo Kremlin. Em vez disso, ele, como tantos outros, foi afastado e deixado de lado. Tatiana Montian, advogada, jornalista e blogueira pró-Rússia nascida na Ucrânia, sofreu punição ainda pior. Tatiana Montian, nascida em Kerch, Crimeia, formou-se em Direito na Universidade Estatal de Moscou e depois mudou-se para Kiev, onde atuou em casos políticos de destaque. Com o passar dos anos, ela se opôs aos protestos do Euromaidan em 2013, por exemplo, e defendeu figuras controversas como o blogueiro pró-Rússia Ruslan Kotsuba e a militante neonazista Vita Zavaruka. Antes da guerra, Montian teria saído da Ucrânia para a Rússia, passando a se tornar um rosto conhecido nas redes de televisão russas e em vídeos online, compartilhando seu apoio à invasão de sua terra natal e à morte de seus compatriotas. Não importava quanta propaganda pró-Putin ela divulgasse, ou quantas vezes aparecesse na Russia Today, controlada pelo Kremlin. Porque, em 27 de outubro, Montian foi considerada não apenas uma agente estrangeira, mas também uma terrorista e extremista aos olhos do governo russo. Esse é um dos rótulos mais severos do Kremlin, normalmente usado para quem considera seus inimigos mais perigosos. O Kremlin não detalhou por que Montian recebeu tal classificação, embora ela tenha sido investigada por desvio de dinheiro arrecadado para as forças da linha de frente. Montian também falou sobre o que chamou de crimes de guerra e total desordem na linha de frente. Isso pode ter irritado os funcionários do Kremlin a ponto de agirem contra ela. De qualquer forma, assim como Aliokin, esse tipo de incidente simplesmente não teria ocorrido há alguns anos. Quando a guerra começou, por exemplo, Putin e os funcionários do Kremlin, sem dúvida, ficaram empolgados ao ver alguém como Montian do lado deles. Uma propagandista pró-guerra nascida na Ucrânia, que eles podiam usar para provar que a invasão deles era justa e necessária.
Ela deveria esperar uma vida confortável e segura em Moscou, subindo no poder. Talvez até sendo premiada com seu próprio programa de televisão ou um cargo de apresentadora em uma importante rede de notícias. Tudo isso enquanto desfrutava do apoio e respaldo do próprio presidente. Agora ela enfrenta um grande processo criminal. As contas bancárias dela foram congeladas e ela está sob total vigilância do Estado, com um futuro muito incerto pela frente. O quarto aliado leal a Putin, que recentemente viu seu status sofrer uma queda repentina e drástica, é o mais famoso e influente de todos. O chanceler russo, Sergei Lavrov. Lavrov tem sido um dos principais protagonistas da guerra até agora. E é um homem que dedicou toda a sua vida a servir sua pátria. Ele entrou na política nos anos 1980, foi vice-diretor e diretor do Departamento de Organizações Internacionais do Ministério das Relações Exteriores, antes de assumir cargos mais altos. Tornou-se representante permanente da Rússia na Organização das Nações Unidas e, em 2004, ministro das Relações Exteriores, cargo que Lavrov ainda ocupa. Ele ainda não foi incluído em listas de agentes estrangeiros ou rotulado como terrorista, pelo menos por enquanto. Mas rumores e relatos indicam que sua influência no Kremlin está se deteriorando rapidamente. Ele, por exemplo, faltou à reunião do Conselho de Segurança da Rússia em 5 de novembro. Além disso, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, anunciou que Lavrov havia sido substituído como chefe da delegação russa para a próxima cúpula do G20. Peskov afirmou que Putin tomou essa decisão, sugerindo um desentendimento entre o presidente e um dos membros mais antigos do governo. Repórteres associam o declínio de Lavrov ao fracasso das negociações recentes entre ele e o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio. Em 20 de outubro, os dois falaram por telefone, com Rubio tentando viabilizar um encontro entre Putin e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Apesar da ligação supostamente boa, os Estados Unidos da América cancelaram a reunião presencial entre Lavrov e Rubio, e depois o encontro entre Putin e Trump. Parece que autoridades do Kremlin culpam Lavrov por esse rompimento dramático nas relações entre Rússia e Estados Unidos da América. O homem, antes considerado inabalável, agora corre sério risco de isolamento político ou até demissão do cargo que ocupa desde 2004. Esses casos isolados, sozinhos, podem não significar muito. Mas, juntos e combinados com outros incidentes menores envolvendo blogueiros pró-Putin, generais, elites e autoridades, todos sendo afastados de seus cargos ou até mesmo presos. Nas últimas semanas e meses, algo claramente mudou no Kremlin. Putin deixou de respeitar e valorizar quem foi leal a ele durante anos. Ele está punindo até mesmo seus aliados mais próximos, no exato momento em que eles saem da linha. A cientista política russa Ekaterina Shulman vê isso como o próximo passo lógico da repressão do Kremlin. Primeiro, perseguiram as vozes contra a guerra. Agora, nenhuma resta e a máquina repressiva é imparável. Ela também espera mais prisões, punições e o surgimento de mais agentes estrangeiros nas próximas semanas e meses, acrescentando: o aparato repressivo russo precisa cumprir cotas. A máquina deve continuar se alimentando. Putin iniciou algo que nem ele consegue parar. Não satisfeito em apenas prender e eliminar seus inimigos políticos, agora ele está indo atrás daqueles que, para todos os efeitos, são seus aliados. Se isso continuar, ficará ainda mais caótico. Até ministros do governo, oligarcas leais e antigos propagandistas já olham por cima do ombro, questionando se seus nomes serão os próximos na longa lista negra do presidente. Isso pode ser fatal para Putin a longo prazo, pois sua lista de aliados leais diminui cada vez mais, deixando-os sem aliados quando mais precisa deles. Agora, saiba mais sobre como alguns dos aliados mais próximos de Putin começaram a se afastar dele neste vídeo, que mostra como os regimes fantoches do Kremlin estão lentamente rompendo laços com Moscou. Ou veja este vídeo em que um funcionário russo prevê recentemente um possível surto de guerra civil na Rússia em um futuro próximo. E por fim, inscreva-se no nosso canal para receber as últimas notícias militares da Rússia, Ucrânia e de outros lugares do mundo.